Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paula, você está no seu portal bíblico e hoje estamos aqui para dar sequência ao nosso estudo para a classe de adultos, último trimestre de 2021, onde estamos estudando um tema maravilhoso. Estamos falando sobre o apóstolo Paulo, as lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Lições comentadas pelo pastor Elienay Cabral, e esta é a nossa 9ª reflexão. Quero deixar aqui o card com todas as lições anteriormente publicadas, bem organizadas em uma playlist, para que você apenas aperte o play e seja abençoado. Esta lição será ministrada no próximo dia 28 de novembro de 2021 e o tema Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Eu quero fazer uma oração juntamente com você. Após esta oração, iremos fazer todas as leituras relacionadas ao nosso assunto proposto para agora. Senhor, a ti clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do teu Espírito. Visite-nos agora, traga iluminação, que esta lição possa trazer grande enriquecimento à nossa vida espiritual. É o que nós te pedimos e o fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Vamos então para as nossas leituras. O texto áureo proposto para esta reflexão, Atos capítulo 20, versículo 28, que diz: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. A nossa verdade prática diz: no reino de Deus, a liderança mais antiga zela pelas lideranças mais novas. Os jovens vocacionados precisam de cuidado e zelo. E o nosso texto bíblico, a nossa leitura bíblica, pause o seu vídeo, leia todo este texto, que ele é importante e vai fundamentar a nossa reflexão. Atos capítulo 20, versículos 16, 17 ao 34. Você está aqui pela primeira vez? Meu muito obrigado. Que você possa, antes de sair, se inscrever neste portal. Ajude-nos a bater uma meta de 1000 inscritos ainda este ano aqui no Portal Bíblico. Eu louvo a Deus pela vida de você que já está aqui comigo. Somos mais de 750 inscritos e todos vocês têm total liberdade para continuar a compartilhar nossos conteúdos nas suas mídias eclesiásticas, mídias sociais, abençoando quem você ama através de uma boa reflexão da palavra de Deus. Deixe o seu like, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário e que o Senhor possa ser agora enriquecido, que o Senhor possa ser agora louvado pela sua vida através desta reflexão. Paulo e a sua dedicação aos vocacionados. Essa lição ela é muito importante e o objetivo geral proposto é justamente afirmar o papel cuidador da liderança mais antiga acerca dos mais jovens. E para cada um dos pontos aqui estudados, um objetivo distinto, específico, e o primeiro apontar então que Éfeso é uma cidade que é vista como um ponto de partida de aprendizado dos vocacionados. O segundo, assinalar o legado doutrinário de Paulo para esses novos líderes. E o terceiro, enfatizar o apelo de Paulo a esses líderes. E o ponto central desta lição, a liderança mais antiga deve cuidar das mais novas. Então vamos estudar sobre Paulo, sobre o legado que Paulo nos deixa, sobre a característica deste ministério de Paulo, que é justamente a respeito deste apoio, deste incentivo, deste cuidado aos novos obreiros. E esta era uma preocupação de Paulo naquele tempo e que parece-me ainda ser uma preocupação muito atual, e nós, a exemplo de Paulo, também devemos nos preocupar. A maneira como Paulo ensina os novos vocacionados, o legado doutrinário, teológico,
para os novos obreiros, o seu apelo aos líderes para cuidar desta geração nova do rebanho de Deus. É claro e tão importante observarmos isso dentro do ministério de Paulo. Temos muito então que aprender com a vida e ministério do apóstolo dos gentios para a nossa vida enquanto igreja. Que o Espírito Santo então possa agora falar e atuar de forma direta, específica e pontual aos nossos corações. O primeiro ponto, Éfeso, o ponto de partida para este aprendizado aos vocacionados. O segundo ponto, o legado doutrinário do Paulo para os novos líderes. E o terceiro, Paulo apela aos líderes. O ponto de partida, falamos sobre a igreja em Jerusalém, falamos sobre a igreja em Antioquia da Síria e agora vamos ver então que esta igreja em Éfeso foi justamente o lugar de um desenvolvimento muito grande para os novos convertidos, os novos vocacionados. Quando olhamos para Antioquia da Síria, não confundir com Antioquia da Pisídia, que foi um lugar de desenvolvimento vocacional para o apóstolo Paulo. Você se lembra em Atos 13, na igreja que estava em Antioquia, ali apresentam que ali haviam profetas e doutores, dentre os quais vemos a pessoa de Saulo de Tarso. Pois é, a igreja de Antioquia foi fundamental no ministério de Paulo, como Barnabé também fora um grande incentivo no ministério de Paulo. Agora, falando de Éfeso, o apóstolo Paulo vai permanecer ali em Éfeso por um tempo mais longo. Ele vai dedicar aproximadamente 3 anos da sua vida e ministério. Aquela igreja em Éfeso, diga-se de passagem, se torna a mais importante do início da era da igreja, suplantando até mesmo as igrejas em Antioquia da Síria, bem como a igreja mãe em Jerusalém. Nós sabemos muito bem que Éfeso era uma cidade, uma grande metrópole cosmopolita naquele tempo, onde haviam mais de 300 mil habitantes naquele momento. Um lugar onde o Espírito Santo é recebido, onde a idolatria começa a ser desarticulada. Os livros de feitiçarias foram queimados em praça pública e o poder do evangelho estava ativo em Éfeso. Ora, o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e este evangelho poderoso que agora apresenta o Cristo e este crucificado estava em evidência nesta grande metrópole chamada Éfeso. É interessante que aquela cidade se torna um centro e podemos dizer que se torna um centro de toda a Ásia Menor. De Éfeso, algumas igrejas foram plantadas em toda aquela província, como por exemplo a igreja de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia, Hierápolis e também Colossos podem ser citadas como igrejas plantadas naquele tempo, naquela mesma região. Então, o ministério de Paulo foi extremamente importante em Éfeso e todo o ministério marcante de Paulo vai frutificar nesta grande cidade. Paulo e o despertamento de novas vocações. O ministério de Paulo toma então uma proporção muito ampla. E se observarmos o seu tempo, os meios que ele possuía para viajar, trafegar de um lugar para o outro, nós vamos perceber que a proporção do ministério de Paulo foi algo extraordinário, algo glorioso. Era, sem sombra de dúvida, um ministério internacional. Para levar a mensagem do Evangelho, as boas novas, a notícia boa, ele não podia atuar sozinho. E veja como Paulo ele entende a necessidade de ter pessoas chamadas e vocacionadas, como ele também fora, para auxiliar em seu ministério. Tolo é aquele que pensa que pode executar qualquer trabalho ministerial sozinho. É por esta razão que Paulo vai investir, arregimentar pessoas que o auxiliassem
a levar esta mensagem boa, a pregar também o Evangelho. Podemos citar nomes como, por exemplo, Trófimo, Tíquico, Epafrodito, Tito, Aristarco, Timóteo, Filemão, Gaio, tantos outros poderiam ser aqui citados. Estas pessoas, elas recebiam ensinos diretamente do apóstolo dos gentios, ou seja, o ministério do apóstolo despertava novas vocações, que o nosso ministério também tenha esta característica tão gloriosa, despertar novas vocações. Paulo, um mestre inspirado, o apóstolo Paulo vai aproveitar então a boa vontade desses seus filhos na fé, podemos assim chamá-los, e agora vão totalmente estar com afinco aprendendo e se empenhando no aprendizado do Evangelho, né? E o Evangelho, ele é poderoso mesmo. E por esta razão, Tiago, na sua missiva, no capítulo 5, aliás, no capítulo 1, versículo 21, ele diz: por isso, rejeitando toda a imundície e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertadas, a qual pode salvar as vossas almas. Olha a evidência do poder do Evangelho de Cristo para salvar a humanidade. Nesse sentido, ele torna-se então um mestre inspirado e um inspirador, uma inspiração para aqueles que estavam diante dele, ouvindo a mensagem pregada. O segundo ponto fala de um legado doutrinário, e eu quero aqui acrescentar teológico, de Paulo para os novos líderes. A advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos. E a pergunta é: quem eram os judaizantes? Quem eram os gnósticos? Veja, durante o ministério de Paulo, a mensagem apostólica estava agora totalmente sendo pregada com afinco, com coragem, e muitos judeus estavam acolhendo esta palavra e acabaram tornando-se cristãos. Isso é bom, isso é totalmente positivo, louvado seja Deus por isso, mas, todavia, contudo, entretanto, nem todos aceitavam a liberdade cristã dos gentios. Por esta razão, alguns desses judeus torceram o ensino ortodoxo da palavra de Deus. O ensino apostólico estava sendo agora totalmente alterado, mudado, afirmando que a salvação, por exemplo, a salvação dos gentios, dependiam também de observâncias da lei mosaica, de ritos cerimoniais, exigindo assim, por exemplo, que aspectos como a prática da circuncisão, a prática da guarda do sábado judaico, observâncias de ritos e questões de datas e alimentação, tudo isso deveria ser observado pelos gentios. Eram a mensagem de alguns judeus que haviam convertido ao cristianismo e agora estavam adulterando a mensagem do Evangelho. Parecia que a graça não era mais suficiente, como para muitos hoje a graça também não é suficiente. É a graça mais um galho de arruda atrás da orelha, é a graça mais um trevo de 4 folhas dentro da carteira, a ferradura atrás da porta, misticismos, aberrações que estão inseridas no contexto atual. E estas aberrações e estas ordenanças eram apresentadas aos cristãos gentios por esses cristãos judaizantes. Então veja, a graça não era mais suficiente. Que coisa terrível! Contra isso, Paulo vai se levantar corajosamente. É por isso que a igreja precisa de homens firmes, de homens corajosos que não se envergonham do Evangelho de Cristo, mas pregam a palavra com afinco. Quando ele vai confrontar os irmãos Gálatas, por exemplo, ele diz de forma categórica: maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo
para um outro evangelho. Havia uma novidade ali nas paragens da Galácia e há novidades no seio da igreja moderna e devem ser confrontados por ministros sérios, responsáveis como o apóstolo Paulo. Então veja, o legado que Paulo vai nos deixar foi justamente esta defesa intransigente quanto à natureza graciosa da salvação. A salvação é por graça e justamente apenas pela graça e não por mérito algum meu e seu. Escrevendo aos irmãos Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9, o apóstolo dos gentios diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Agora, os gnósticos, quem eram os gnósticos? Havia então cristãos adeptos a esta visão gnóstica, aos gnosticistas, né? Eles estavam agora acrescentando elementos filosóficos à fé cristã e agora estavam corrompendo a sã doutrina. Era uma filosofia totalmente prejudicial, nociva ao evangelho que Paulo estava pregando e ensinando. Os gnósticos se consideravam mais espirituais que os demais. Para eles, o espírito era mais importante que o corpo e ensinavam que o corpo é a matéria imprestável. Daí então a implicação desse ensino resultar a banalização da graça de Deus. Então era necessário combater estas ideias judaizantes e também gnósticas. Isso era muito importante para aquele momento. O compromisso de Paulo com o Senhor. O apóstolo não se preocupava em lidar com os falsos ensinos que deturpavam a fé cristã. Ele se preocupava em viver de maneira coerente com o que ele ensinava. Aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 9, versículo 27, Paulo diz uma verdade que anda sendo ignorada por muitos, quando ele diz: antes subjugo o meu corpo, reduzo-o à servidão, de modo que, pregando a muitos ou a outros, eu mesmo não venha ser, ou de alguma forma ficar reprovado. Paulo, ele estava também preocupado em viver esta salvação proposta diariamente em sua vida, e ele estava muito próximo daquilo que pregava, diferentemente de muitos que precisam, e talvez esta seja a maior necessidade nossa como pregadores da palavra, nos aproximar imediatamente da palavra que estamos pregando. Paulo apela aos líderes sobre o desprendimento do obreiro para realizar a obra de Deus. O apóstolo Paulo fala sobre o desapego material na vida do obreiro. O versículo 24 de Atos, capítulo 20, mostra que Paulo tinha um coração totalmente desapegado, livre da avareza, da ganância, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. É a palavra de Paulo dentro deste texto, ora citado. A vida de Paulo mostra que o desprendimento das coisas materiais e a plena dependência de Deus são e devem ser características, ou ao menos deveriam ser características inegociáveis na vida de qualquer obreiro cristão. Não podemos nos perder ministerialmente por causa da avareza, da falta de generosidade, ao apego demasiado ao dinheiro e também da ganância, que justamente é o aspecto de sempre querer mais. Não é à toa que esta palavra em espanhol significa justamente lucros. Esta é a ideia que o obreiro deve estar distante da avareza e desta ganância. Vamos ter em mente o exemplo de Paulo, que procurava não ser pesado às igrejas por onde ele passava e pastoreava. Paulo tinha uma liderança muito interessante e exemplar diante das pessoas, mas ele sabia que isto não era suficiente, isso não bastava. Por isso, no versículo 28 do capítulo 20 de Atos, ele diz: olhai
pois, por vós mesmos. Não há em nós características de super-homens, né? Ignorar a nossa família em prol do trabalho, não. Nós que temos família, esposa, filhos, nós devemos nos dedicar ao trabalho, mas não podemos ignorar nossas casas, nossas famílias. Quantos matrimônios fracassados, líderes que tinham um potencial muito grande e que fracassaram em suas vidas particulares justamente por causa de uma inversão ou por causa de uma compreensão equivocada a respeito do ofício e do trabalho para Deus. Então, temos que cuidar de nós mesmos, temos que cuidar da nossa casa, da nossa família e estarmos então agora aptos para cuidar do rebanho de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está aconselhando os obreiros, que olhassem para si mesmos. A caminhada ministerial tende a passar uma ideia de que somos super-homens. Entretanto, não há nada disso, é uma besteira. Quem acha que é um super-homem está totalmente equivocado e, lamentavelmente, fadado a fracassar e à queda, né? A experiência nos ensina que nós não somos intocáveis, né? Pelas circunstâncias adversas, pelas aleatoriedades da vida, pelos problemas, pelas intempéries que surgem no meio da nossa caminhada. Devemos cuidar de nós mesmos para poder cuidar do povo de Deus. Paulo também fala de uma ameaça de lobos cruéis no rebanho de Deus. Essa metáfora de lobos cruéis se refere a falsos mestres, falsos ensinadores que incutiam doutrinas justamente estranhas na mente dos incautos. A igreja de Éfeso, quando nós lemos a carta direcionada à igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, vemos que era uma igreja que fazia oposição aos falsos judeus, aqueles que se diziam apóstolos e não são. Era uma igreja que soube lidar com esta característica, soube desmascarar estes lobos cruéis, que justamente estão aqui querendo enganar os incautos, E o que é um incauto? Diz-se incauto aquele que tem falta de cautela, aquele que é descuidado, aquele que é imprudente e, na melhor das hipóteses, aquele que é ingênuo. Esses lobos são predadores espirituais do rebanho de Deus, destituídos de misericórdia e amor, Tem a aparência da piedade, mas negam a eficácia dela. Isaías, no Antigo Testamento, no capítulo 56, versículo 11, chama estes lobos cruéis de cães que são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Então, nesse sentido, o apóstolo convoca os obreiros a terem o compromisso de cuidar da ovelha, do rebanho, ensinando-a, protegendo-a. Portanto, estejamos atentos. Nós, chamados por Deus para este ofício ministerial, devemos estar com os nossos olhos abertos e os nossos ouvidos atentos. A vida do apóstolo Paulo deixa este grande legado para mim e para você. Nós que vivemos este tempo presente, a maneira de despertar novas vocações, a herança doutrinária, este legado teológico fantástico que herdamos de Paulo, é importante para as novas gerações e para os trabalhadores do Evangelho nos dias atuais. São marcos importantes que irão nortear agora os ministérios dos vocacionados por Deus. É tempo de desenvolver, então, estas novas vocações. Esta lição é importante e faz parte de todo um arcabouço bíblico teológico apresentado para este quarto trimestre de 2021. Lições preciosíssimas que agregam gloriosamente à nossa vida espiritual. Senhor, eu rogo a Ti, abençoe todos aqueles que acenderem este conteúdo e conceda-lhe a Tua paz. Você ficou até aqui, muito obrigado. Não saia sem antes se inscrever, deixe seu comentário, seu like e que o Senhor possa abençoar a sua vida. Fique bem, fique em paz e até a próxima.